Cumprimento a amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Louvo ao Senhor por essa rica oportunidade de poder falar um pouquinho de Jesus. Agradeço ao Senhor por esse privilégio. Agradeço o pastor Oséias, a missionária Rúbia, na pessoa do Ministério de Mulheres, por essa incumbência, essa responsabilidade. Eu louvo ao Senhor por este privilégio. Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Um texto bastante conhecido. E eu louvo ao Senhor porque quando o Senhor me concedeu essa incumbência, essa responsabilidade, quando o pastor Oséias falou, o Espírito Santo ministrou esse versículo nos meus ouvidos. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer falar não só com as mulheres, mas com os irmãos, que possamos viver essa plenitude da gratidão, que possamos ser cheios de gratidão. E o apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Tessalonicenses 5:18, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu quero te convidar no 3, todos leem juntos esse versículo. 1, 2, 3. Amém. Se assente, crendo e acreditando que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu fui, Senhor, o que o Senhor queria dizer, através da vida do apóstolo Paulo, quando ele recebe notícias da igreja de Tessalônica, ali através de Timóteo. E o que o apóstolo Paulo estava sendo direcionado por Deus para falar para aquela igreja. E o título do texto, ele diz que são os conselhos finais daquele apóstolo que amava a obra do Senhor, a igreja do Senhor. Eram orientações, eram direções de como eles deviam viver a sua vida e a expressar, como viver a sua vida cotidiana na presença do Senhor. E a palavra preceito, a palavra conselho diz que é a maneira que nós devemos nos orientar para viver. E eu e você, nós somos chamados para viver uma vida de relacionamento com o Senhor e uma vida que glorifique o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele começa a dar alguns conselhos para aquela igreja, dizendo para que ela fosse alegre, que ela orasse em todo o tempo, em todo momento. Era uma ação contínua quando ele diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. E eu falei para o Senhor: o que é essa vontade de Deus? E o Senhor ministrava no meu coração: como que eu devo caminhar e aguardar a vinda do Senhor? Porque nesse mesmo livro, nessa mesma carta, o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre escatologia, falar da vinda do Senhor e de como aquele povo deveria aguardar a vinda do Senhor. Em Efésios ele fala que nós não somos mais filhos das trevas, mas filhos das luzes, e que nós devemos sim expressar essas obras de luz. Mas nós vivemos uns dias tão difíceis, e como expressar essa gratidão? Mas eu quero te dizer nessa manhã que esse papel é crucial para mim e para você, em honrar a Deus na nossa história, na nossa trajetória. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, mulher. Quero te parabenizar pelo seu dia. Você é a expressão da graça de Deus. O Senhor te escolheu para um grande propósito. Talvez você não esteja aqui à frente como eu estou, mas o Senhor te escolheu para grandes coisas e grandes responsabilidades, e sim, para glorificar o nome do Senhor através da sua história. E quando ele diz assim: em tudo dai graças, é uma ação contínua, apesar das circunstâncias, porque é fácil, Eu acredito que antes do
Pastor Rodrigo, receber ali a sua bênção, a sua vitória. Foram batalhas espirituais na sua mente, no seu coração, no seu caminhar. Mas quando ele disse que ele acreditava em cada palavra que ele recebia do Senhor, através dos irmãos, através dos seus familiares, e ele começava ali a acreditar e confiar, eu acredito que ele já estava dando graças ao Senhor, porque o Senhor tinha um plano, um propósito, um projeto em todas as circunstâncias. E quando o apóstolo Paulo diz em tudo, é uma ação contínua, não é só no momento da bênção, não é só no momento de alegria, não é só no momento de fartura, mas é em tudo, é em todos os momentos, é quando esses momentos desafiadores que nós enfrentamos da vida, é nesse momento, é uma ordem divina, é um preceito divino, é uma orientação que vem do céu para a minha vida e para a tua. E aí você pode me dizer, mas irmã, você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe quais são as lutas que eu estou enfrentando. Mas eu quero te dizer que a gratidão é uma prática espiritual de fé e confiança no Senhor. Ela glorifica o Senhor. E é o próprio Espírito Santo que te capacita a entender que em tudo dai graça. Só expressa graça no Senhor, só expressa gratidão a Deus, só agradece ao Senhor em momentos desafiadores da vida. Aquele homem, aquela mulher que entende os propósitos de Deus, que percebe que até mesmo na provação tem algo benéfico. Tem algo benéfico. O próprio Jeremias, ele em momentos difíceis, ele diz que bom é o homem, a mulher, né, viver as provações da vida na sua juventude, no seu vigor, porque ele entendia, que ele compreendia que ali as provações, as dificuldades levavam ele mais perto do Senhor, mais próximo de Deus. E eu quero te dizer nessa manhã que talvez esses momentos desafiadores que você está vivendo, o Senhor está te conduzindo para mais próximo do Senhor, para mais perto de Deus, para entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Porque muitas vezes na bonança, na alegria, nós não entendemos quais são as nossas responsabilidades e papéis diante da sociedade, diante da nossa casa, diante da nossa família, diante dos nossos amigos, diante dos nossos irmãos. E quando ele diz que é uma ação de confiança e fé, em tudo dai graças ao Senhor, para que você venha experimentar essa plenitude da gratidão de Deus. Eu quero te dizer nessa manhã que o Espírito Santo de Deus é Ele que te faz compreender que até mesmo nas provações existe algo benéfico. O próprio apóstolo Paulo diz que em tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Até mesmo essas circunstâncias, elas vão cooperar para o Senhor, para o seu propósito do Senhor na sua vida. E ali a gratidão, ela expressa o nosso relacionamento íntimo com o Senhor, trazendo paz e alegria nos momentos de adversidade. E eu quero te dizer que a gratidão, agradecer ao Senhor, é uma atitude, é uma ação, é uma ordem, é um preceito divino que gera milagres para as nossas vidas. Quando você começa a entender o poder de Deus e a compreender que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, nosso coração começa a nos inundar de gratidão, e essa gratidão ela gera um milagre para a nossa existência. O próprio Jesus, ele expressou gratidão em um momento difícil, ali em Lázaro, em João 11, capítulo 11, verso 41. Aleluia. João 11, verso 41. Quando o Senhor, ele chega
ali para Marta e Maria. Havia uma desconfiança diante do Senhor. Marta e Maria e Lázaro eram amigos íntimos do Senhor. Eles estavam ali continuamente servindo, ouvindo as orientações de Jesus. Mas quando Marta e Maria pedem para que o Senhor viesse para orar pelo seu irmão, naquele momento de enfermidade, naquele momento de dor, aquele momento desafiador para os amigos de Jesus, Jesus tinha um plano e um propósito. Jesus sabia o que iria acontecer. Mas o Senhor, Ele não era o tempo dele naquele momento. Ele aguarda 4 dias. E ali Lázaro veio a falecer. Mas o próprio Jesus, Ele expressa gratidão ao Pai nesse momento difícil. No verso 41 diz assim: tirando, pois, a pedra diante do defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Verso 42. Eu bem sei que sempre que me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava em meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Verso 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. Esse certamente era o maior milagre de Jesus, um dos maiores milagres, o milagre da ressurreição de Lázaro. E quando ali todo aquele povo, os fariseus, os saduceus, estava todo mundo ali questionando a demora de Jesus em chegar e atender o pedido dos seus amigos. Aleluia! Jesus, Ele começa, antes dele fazer o milagre, gerar o poder de Deus que havia para ressurgir Lázaro naquele momento, Jesus expressa gratidão ao Pai. Aleluia! Mas você pode me dizer ali: mas o Senhor é Deus, o Senhor é Ele tem essa condição de expressar. Mas ali Ele estava querendo ensinar algo aos nossos corações. Eu quero te dizer nesta manhã que se você, nesse momento difícil, expressar gratidão ao Senhor, o Senhor tem milagre para a sua história. Eu não sei o que está gerando morte. Qual é a morte que talvez tenha assombrado a sua história, a sua vida, como de Marta e Maria naquele momento, aonde ela viu a demora de Jesus em atender o seu pedido. Mas o Senhor te capacita nesta manhã a expressar gratidão. Quando você pede o auxílio do Senhor, como aquelas mulheres pediram, o Senhor te dá condições. Em meio à morte, em meio às condições adversas, de expressar a gratidão a Deus. O Senhor estava ensinando algo para aquele povo. Ele estava demonstrando que Ele era o Filho do Deus vivo. Ele era o Filho unigênito que veio trazer salvação. Ele não somente queria visitar a vida de Lázaro, de Marta e Maria, mas Ele queria mostrar para aquela multidão que Ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E aí Ele expressa ali uma intimidade com o Senhor. E eu quero te dizer nesta manhã que o Senhor está te capacitando, minha irmã, meu irmão, nesse momento difícil. O Senhor está te capacitando para render graças ao Senhor, porque é aí que o milagre será gerado na sua existência, na sua casa. Eu louvo ao Senhor. Muitas vezes, todas as vezes que eu estou aqui à frente, eu sempre falo muito sobre a minha história. Algumas coisas eu não gosto muito de falar, mas o Senhor, Ele me tirou do lamaçal do pecado.
E logo no início da minha caminhada, quando eu tinha um filho de 7 anos, estava separada do meu esposo há alguns meses, estava na casa do Senhor e havia muitos questionamentos na minha vida. Desempregada, só com um diploma, e havia muitas dúvidas, muitas portas abertas, muitas assombrações que rondavam a minha mente, o meu coração. E naquela circunstância de medo, dúvida, angústia e não sabendo o que o Senhor tinha para a minha vida, logo cedo o Senhor sempre me ensinava a agradecer a Deus. Às vezes eu falava assim: Senhor, eu não tenho motivo para agradecer, mas eu estou te agradecendo. Aos meus olhos naturais eu não tenho motivo para agradecer. Se as pessoas verem com o que eu estou passando nesse momento, eu não tenho motivos aos olhos naturais de agradecer. Mas o Senhor, Ele sempre colocava no meu coração: agradeça, 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 porque o céu está se movimentando em teu favor. Agradeça porque você vai gerar um milagre. Agradeça porque eu vou mudar a sua história. Agradeça porque eu tenho um plano, um projeto e um propósito com você. Agradeça porque eu te tirei da escuridão, das trevas, para gerar vida, para gerar um milagre, para gerar restauração, para profetizar. E o Senhor, Ele está te dizendo nesta manhã: ore, expresse gratidão mesmo nos momentos de dificuldades, porque isso é render graça, é glorificar ao Senhor. Quando o apóstolo Paulo estava dizendo para aquela igreja de Tessalônica que estava sendo perseguida e que elas precisavam aguardar no Senhor, aguardar a vinda do Senhor, expressando gratidão, adoração, louvor. O irmão aqui do louvor disse que a gratidão está expressamente ligada à adoração. Talvez você não tenha palavras como eu não tinha. Talvez você não está olhando e vendo uma saída, uma esperança, mas eu quero te dizer: olhe com os olhos espirituais, olhe com os olhos de fé e confiança, olhe porque o Senhor está gerando um milagre na sua vida. Essa é uma manhã de milagre, essa é uma manhã de plenitude da graça sobre graça. A graça será gerada, o poder de Deus será gerado através da sua existência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, em meio àquelas dúvidas e aqueles questionamentos da multidão, Ele expressou gratidão ao Pai. E talvez existe uma nuvem, uma multidão olhando ao teu redor e não entendendo como você está vivendo ainda na presença do Senhor, como você consegue expressar a adoração a esse Deus, gratidão a esse Deus. Mas eu quero te dizer que a gratidão, agradecer ao Senhor em meio às dificuldades e os problemas, é o ato, é a ação que gera o milagre nas nossas vidas. Você quer viver milagre? Comece a agradecer ao Senhor, comece a adorar ao Senhor. Neste vale de ossos secos, comecei a profetizar, nessa dor que tem roubado a sua paz, comece a agradecer ao Senhor. Nessa enfermidade que tem roubado, tem te trazido inquietação, comece a adorar e agradecer ao Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. É para isso que você foi chamado. O Senhor está te chamando para um caminho de milagres, mas no caminho de milagres tem dificuldades, mas tem adoração, tem comunhão com o Senhor, tem louvor e gratidão.
gratidão ao Senhor. Aleluia. Agradecer ao Senhor no meio do deserto é uma ação que gera multiplicação e provisão do Senhor. Aleluia. No livro de Marcos, capítulo 8, verso 6. Livro de Marcos, capítulo 8, verso 6. Ali Jesus, mais uma vez, ele começa a expressar a gratidão antes de realizar alguns milagres. Porque ele queria ensinar não somente aquela multidão, mas nós, nesses dias, a expressar a gratidão. E ele diz assim: e ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os, deu-os aos seus discípulos, para que pudessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. E tiraram também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Ali o Senhor já tinha feito. O livro de Marcos, ele estava falando mais uma vez sobre o milagre da multiplicação. Era o segundo milagre da multiplicação. E naquele momento onde aquele povo, aquela multidão estava no meio do deserto ouvindo as instruções, as orientações do Senhor, os milagres que Jesus estava realizando. E Jesus questiona os seus discípulos, dizendo para eles o que eles dariam para comer aquela multidão. E os discípulos ainda cheios de incredulidade, não entendendo o que o Senhor estava prestes a realizar e fazer. Ele disse: Senhor, como que a gente vai saciar, dar de comer para essa multidão no meio do deserto, Jesus? Como que nós vamos fazer isso? Mas o Senhor, mais uma vez, ele expressa gratidão ao Senhor no meio do pouco, no meio do deserto, no meio da escassez. Aqueles discípulos disseram: Senhor, será que no deserto existe provisão divina? Existe milagre do Senhor? Mas eu quero te dizer nesta manhã que com Jesus existe multiplicação e provisão no meio do deserto. No meio da escassez Ele tem provisão. No meio da dificuldade Ele tem cuidado de Deus para os seus. Ali Jesus, Ele começa a agradecer ao Senhor. E eu entendo que Jesus estava demonstrando para as nossas vidas que antes de receber o milagre nós devemos agradecer. Agradecer porque confiamos no cuidado de Deus. Agradecer porque confiamos na fidelidade do Senhor. Agradecer porque confiamos no seu poder. E talvez você está aqui nesta manhã vivendo uma escassez, talvez financeira, talvez espiritual, talvez emocional, mas eu quero te dizer nesta manhã que no meio do deserto, quando você agradece ao Senhor, tem milagre de provisão, tem milagre de multiplicação. O Senhor está visitando a sua casa, o Senhor está visitando a sua família, e tendo dado graças ao Senhor, o milagre da multiplicação. Eu estou falando isso porque eu já vivi isso. Eu não estou dizendo aqui só porque eu estudei o texto, mas porque eu creio nessa palavra. Eu me lembro que quando o meu esposo, ele se converteu ao Senhor, nós passamos muita dificuldade financeira. E havia momentos que eu queria pedir ajuda dos meus avós, às vezes do meu sogro, que eram pessoas que geralmente nos ajudavam financeiramente. Mas o Senhor, Ele sempre falava assim para mim: não, confia que eu estou cuidando de você. Confia
que eu tenho um projeto para você. Confia, porque você vai gerar um milagre. E a multiplicação e a provisão minha vai vir do alto. E eu me lembro que no primeiro, quando ele voltou a trabalhar, e a gente recebia um ticket financeiro, um valor financeiro, né, de alimentação, era um valor assim bem simbólico. Mesmo que na época, há muito tempo atrás, mas era muito pouco. E eu tinha alguns amigos que também trabalhavam ali no mesmo lugar e viviam reclamando daquele valor, que era muito pouco, que não dava, que a empresa tinha que aumentar, que isso e aquilo. E o Senhor, todas as vezes que a gente recebia aquele valor, a gente chegava em casa com o que dava para comprar. Começava a agradecer ao Senhor. Senhor, obrigada por esse valor que o Senhor tem nos concedido. E que nunca falte a sua provisão aqui dentro da minha casa. E o Senhor, Ele sempre ministrava ao meu coração que Ele ia trazer muito mais do que eu estava esperando. E naquele momento eu vivi a multiplicação do Senhor no pouco. Talvez você está olhando para as suas finanças, para os seus celeiros, e você está vendo tão pouco. Mas eu quero te dizer que com Jesus o pouco, ele se transforma em muito. Com Jesus no deserto existe fartura. Com Jesus no deserto existe multiplicação. Mas é para aqueles que creem. Só agradece aquele que confia. Só agradece aquele que adora. Só agradece aquele que acredita na palavra do Senhor. Em todas as esferas, em todos os momentos. E o Senhor está te dizendo que neste deserto existe multiplicação e provisão do Senhor. E por fim, aleluia, aleluia. E por fim, agradecer ao Senhor gera comunhão com o Senhor. Aleluia. No livro de Efésios, capítulo 5, o verso 15. O mesmo apóstolo Paulo, ele vai dar instruções para a igreja, dizendo de como deveria ser a conduta deles. E ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ele fala várias vezes sobre a vontade de Deus nesse texto. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo ali estava expressando para a igreja qual era a conduta que a igreja, a partir daquele momento, a aceitar ao Senhor, deveria expressar em tudo, dando graça, tudo, não andando como nécios, como imprudentes, como insensatos, como murmuradores. A murmuração, a reclamação, reclamar é clamar duas vezes aquela circunstância ruim. E o apóstolo Paulo diz que nós precisamos agradecer ao Senhor por tudo. Aleluia. Não andando como nécios, não andando como insensatos. Ele vai dizer ali no título do texto que esse é o fruto da luz, das obras de luz. Esse é o fruto que expressa o nosso relacionamento com o Senhor. Aleluia. Já disse aqui várias vezes e eu vou sempre dizer isso: murmurador
não entra no milagre do Senhor, não entra no descanso do Senhor, não entra na promessa do Senhor, não vê a provisão de Deus, não vê o milagre se cumprir, não vê a salvação acontecer, porque ele está clamando mais de uma vez aquelas circunstâncias que ele está vivendo. E o apóstolo Paulo diz que esse é o fruto da luz, agradecer ao Senhor. E ingratidão demonstra a completa indiferença a Jesus e aos seus feitos. Era isso que os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, eles expressavam diante do Senhor e daquela multidão. Indiferença à vontade de Deus. Indiferença ao plano de Deus para Jesus naquele momento. Indiferença ao poder de Deus e à expressão do amor do Senhor através da caminhada do Senhor. Mas eu quero te dizer nesta manhã que o Senhor não te chamou para essas obras. O Senhor te chamou para expressar gratidão. O Senhor te chamou para expressar em tudo uma ação contínua, adoração ao nosso Deus. Isso é o fruto das obras, isso é o fruto das obras do Espírito. Aleluia. Esse é o fruto do Espírito gerando em nós a graça sobre graça, o poder de Deus transformando o nosso ventre, a nossa existência, os nossos pensamentos e adorando ao Senhor em qualquer circunstância. É assim que o Senhor te chamou para esperar e aguardar a vinda do Senhor, expressando gratidão, em tudo dando graça, em tudo rendendo louvores e adoração ao nosso Deus. Porque essa adoração vai gerar milagres, essa adoração vai gerar multiplicação e provisão na sua vida. Essa adoração vai gerar um relacionamento íntimo, e relacionamento íntimo com o Senhor e com o teu Pai. Aleluia. Eu te convido a se colocar em pé. Aleluia. O Senhor te chamou para honrar ao Senhor. O Senhor te chamou para as obras da luz. O Senhor te chamou para agradecer ao Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você nesta manhã, porque eu sei que essa gratidão, ela não vem de nós. Ela é fruto gerado através do nosso relacionamento com Deus. Em meio às dúvidas e às especulações da multidão, existe gratidão que gera o milagre no Senhor. Homem e mulher de Deus, o Senhor te chamou para expressar essa gratidão. Soberano Deus e eterno Pai, aqui, Senhor, está a tua noiva, a tua igreja, Senhor, o teu povo, os teus filhos, Pai. Há momentos, Senhor, nas nossas vidas que é difícil, Senhor, expressar gratidão, eu entendo. Mas a ordem divina, a ordem do Senhor é para que nós venhamos viver essa vida de adoração e gratidão ao Senhor. Primeiramente, Senhor, nós te agradecemos porque nós somos salvos. Não fomos nós que nos escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor que nos consagrou. Foi o Senhor que nos designou para um plano, um projeto, um propósito, para viver uma vida de eternidade com o Senhor. Pai, nós agradecemos, Senhor, porque um dia os nossos olhos espirituais foram abertos, e nós encontramos o Senhor. Pai, nessa manhã, Senhor, eu não sei o que o meu irmão, a minha irmã chegou aqui, Senhor, vivendo, Pai, mas eu sei que a
gratidão tem poder para transformar as circunstâncias. Eu sei que a gratidão tem poder para gerar um milagre, para trazer vida, Senhor, e vida com abundância. Lai de camarabá, suriande camadai. Talvez alguém aqui nessa manhã está expressando, está vivendo o assombro da morte, mas eu quero te dizer, Senhor, eu creio, que a vida no Senhor, vida no Senhor. Levanta uma igreja grata ao Senhor, levanta uma igreja grata ao Senhor. Nos ensina, Senhor, a te adorar, Senhor, em qualquer circunstância, a te adorar em qualquer momento, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a render graças ao Senhor em qualquer momento, Senhor. Pai, eu quero, Senhor, nesta manhã, a palavra, Senhor, não é minha, mas é do Senhor, é do céu. Espírito Santo da verdade, gera em nós, Senhor, esse sentimento de gratidão, Senhor, em todos os momentos. Que possamos colocar em prática como o apóstolo Paulo orientou a igreja naquele momento, que ela deveria aguardar a vinda do Senhor, adorando, agradecendo, em tudo dando graça ao Senhor, porque essa é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela traz vida e vida, Senhor, com abundância. Nesta manhã eu abençoo, Senhor, a de família, e eu creio, Senhor, nesta palavra, eu creio no poder de Deus. Essa igreja vai expressar a graça sobre graça, através da gratidão. Muitos vão olhar e não vão entender, Jesus, o que o Senhor está realizando nesta igreja, o que o Senhor está realizando no teu povo, o que o Senhor está realizando nas famílias. Mas vou agradecer ao Senhor. Haverá gratidão, cânticos de adoração, cânticos de louvor, cânticos de adoração ao Senhor. O Senhor tem um novo cântico, um cântico de gratidão para a tua igreja. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, e eu abençoo o teu povo, e abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Amém. Glória a Deus. O Senhor seja louvado nesta manhã.